Primeiro, essa sala está sendo gravada, tá? Então a gente vai gravar todo o webinar para mandar depois para vocês. O que eu vou pedir para algumas situações aí? Para que eu possa enviar esse material para vocês, tem duas situações. Primeiro, no topo esquerdo superior aí da ferramenta, vocês vão encontrar aí o GoToMeeting, certo? No topo esquerdo superior da ferramenta que vocês fizeram download, que é o gestor aí da ferramenta, do GoToMeeting, do webinar. Tem lá, Edit Your Name and Email. Por favor, coloquem o seu nome e e-mail corretos, porque é a partir daí que eu vou encaminhar o material. Tá? Então, por favor, coloquem aí o e-mail corretamente para que eu possa encaminhar. É bom frisar para todos que eu encaminho esse material a partir de uma pesquisa de satisfação, ou seja, quem responder a pesquisa de satisfação, eu encaminho esse material. Assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês. É, Outra situação importante, quando vocês forem fazer uma pergunta, tá? Faça uma pergunta no chat. O webinar, nós não abrimos o áudio do webinar, até para nós termos uma certa organização, tá? Então, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, façam no chat. Importante, selecionem o nome do Ivan. Verifiquem se a pergunta que vocês estão fazendo não está indo na opção para everyone, tá? Ele não vai conseguir ver. Então selecionem o nome do Ivan Jordão, tá? Que aí fica mais fácil assim, ele consegue ver perfeitamente. Então, normalmente a gente deixa para responder todas as perguntas ao final da apresentação, tá? Então vão deixando aí, conforme vai surgindo as perguntas ou as dúvidas, vão deixando aí, vamos entender que o chat é um estacionamento de perguntas e ao final o Ivan vai abrir para respondê-las, tá? Bom, Ivan, a palavra é sua, pode seguir em frente aí. Bom dia, Eric. Obrigado. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando bem? Você está me escutando, Eric? Eric? Escuto perfeitamente. Perfeito. Bem, como eu já disse, né, bom dia a todos. O Eric já deu uma introdução e já falou que nós somos agora, a Delta Control, nós somos agora parceiros da Axion. Durante a apresentação de hoje, vocês vão acabar entendendo que a Axion já é uma empresa que trabalha com vários produtos relacionados ao mercado de automação predial. Ela já tinha a parte de TI, já tinha a parte de CFTV, e agora com esses produtos da Delta, o que vai acontecer é que ela vai ter um mercado mais abrangente. Esse mercado mais abrangente significa poder atender vários tipos de automação dentro de um empreendimento. Esses diversos tipos de automação são, na verdade, subsistemas que acabam existindo dentro de um edifício inteligente. E a gente está entrando junto com a Axion, para que a Axion tenha um portfólio de produtos que venha atender plenamente esse mercado de automação predial. Para poder explicar um pouquinho o que é essa automação predial, a gente hoje vai falar em um dos assuntos que é mais importante dentro da automação predial, que é justamente energia elétrica, energia como um todo. A energia hoje é um item que está na moda, porque como todo mundo está sentindo, a energia elétrica, principalmente, é um insumo que está cada vez mais caro. Então, os empreendimentos precisam ter, de alguma maneira, precisam ter uma ferramenta que gerencie essa energia. Para que isso seja possível, uma das coisas que pode ser feita é justamente implementar um sistema de automação predial desses edifícios. Para que possa ser feita essa automação, nós vamos primeiro apresentar o que a Delta pode ofertar de produtos. Bem, a Delta é uma empresa canadense, tá? Ela foi criada em 1987 e ela já está no Brasil
desde 1995. Então já está há bastante tempo aí no mercado e tem várias obras já concluídas no país. Nós vamos ver algumas durante essa apresentação. A Delta, ela tem escritórios espalhados pelo mundo inteiro. A fábrica fica em Vancouver, mas ela tem outros locais que também têm escritórios dela. Nós temos um escritório em São Paulo, e eu coloquei a logomarca da Axion, porque a partir dessa parceria que nós fizemos, todo esse portfólio de produtos da Delta vai ser ofertado pela própria Axion. Nós temos uma maneira de trabalhar que é credenciando o que nós chamamos de integradores, que vão se tornar os nossos parceiros. Os integradores são empresas que têm capacidade técnica de trabalhar com os nossos produtos, fazendo uma instalação adequada e fazendo com que os produtos trabalhem corretamente dentro do empreendimento. Dessa maneira, a gente precisa hoje, depois dessa parceria com a Axion, ampliar o número de parceiros no Brasil. Então, eu queria até dar um recado a todos que a gente está aberto a ter novos parceiros pelo Brasil para poder trabalhar nesse mercado. O que a Delta atende como sistemas de automação? A gente fala muito em automação predial, mas o que é essa automação predial? A automação predial é uma maneira de a gente estar controlando o ar-condicionado, energia elétrica, iluminação, também se preocupando com o controle de acesso e, por sua vez, até o fato que é o tema da reunião de hoje, do nosso webinar, que é também poder fazer a gestão predial. De alguma maneira, a Delta vai ter produtos que vão atender esses tipos de sistemas. O sistema de ar-condicionado, o sistema elétrico e o sistema de iluminação. Dentro de um empreendimento, nós chamamos esses sistemas de utilidades. Cada uma dessas utilidades vai acabar tendo um produto específico para poder atender aquele tipo de automação necessária. A Axion já trabalhava com vários sistemas, CFTV, áudio, TI, telecom. Agora, com essa unificação que nós fizemos, para até ficar bem claro, a Axion vai estar atendendo, então, dentro de um empreendimento, uma ampla gama de sistemas de automação e segurança, tendo produtos e soluções para tudo isso. Também está sendo trazido para dentro da Axion novos equipamentos que são complementares à automação. Porque muitas vezes, né, num controle de ar-condicionado ou num controle de incêndio, você precisa de válvulas atuadores específicos. Então a Axion fechou uma parceria também com uma empresa para poder atender esses tipos de produtos. E também nós estamos trazendo para dentro da Axion medidores de energia. Porque já que nós vamos falar de gestão energética, a gente precisa ter um produto que leia a energia gasta em cada parte do empreendimento. Para válvulas e atuadores, nós estamos trazendo a empresa Belimo. Então a Axion se tornou distribuidor da Belimo. E para a parte de energia elétrica, nós estamos trazendo a Carlos Gavazzi. Então a Axion também se tornou distribuidor da Carlos Gavazzi. Tá? A palestra de hoje, o webinar, vai ser falar sobre consumo energético. Todo mundo sabe que o consumo energético ele está aumentando no mundo e, ao mesmo tempo, os valores gastos com esse tipo de
insumo está cada vez maior. Tá? E existe também um problema que aí é estrutural de cada país, mas sempre há uma tendência do consumo estar muito perto do que é a possibilidade de geração de energia. Então, vocês podem ver por esse gráfico aqui, isso aqui é um gráfico da situação atual do Brasil em 2013, foi o que eu encontrei, e a gente pode ver que já em 2013, o nosso consumo e a geração já estavam mostrando dificuldades. Aqui também nós podemos ver como é que está se tornando as tarifas. As tarifas energéticas estão cada vez maiores. E há uma previsão no mercado que em 2016 essas tarifas ainda vão estar mais altas. Então, quer dizer, é uma grande preocupação para qualquer empreendedor esse item, energia elétrica. Há outros insumos também que estão ficando caros. Água, perfeito? Então, a gente também precisa gerir esses tipos de insumo. E num empreendimento, se não se tomar cuidado com esses insumos, não se tomar cuidado, não se ter uma gestão desses insumos, os custos do empreendimento vão tender a explodir e vão trazer grandes problemas, né? Você imagina um shopping center no momento em que as vendas teoricamente estão caindo, ele tem que ir com uma conta maior de condomínio para o lojista porque a energia elétrica subiu. Ou ele está gastando mais energia e ele também tem que aumentar essa conta de condomínio. Então, o ideal é que o empreendedor tenha condições de gerir esses insumos, água, luz, gás. Só tem uma maneira de se fazer essa gestão. Só é possível quando nós automatizarmos o empreendimento. Então, a ideia é ter uma maneira de deixar tudo inteligente, ou melhor ainda, tudo na mão de um administrador, para que ele tenha condições de ligar e desligar na hora que ele detectar a necessidade, que ele tenha condições de tirar um relatório de consumos energéticos já gasto naquele período do mês, e também permitindo previsões futuras, para que ele possa conversar em reuniões internas do empreendimento qual é a previsão de gastos durante o ano ou por uma mudança de uma tarifa. Nós vamos ter que fazer uma divisão nesse tipo de automação. No mercado, existem dois tipos de automação, que é dividido. O mercado acaba sendo, de uma certa maneira, dividido em dois tipos de automação. A residencial, que é o que mais a gente escuta falar. Quem não é do mercado hoje de automação predial, deve já ter escutado muito se falar de automação residencial, que é a gente ter condições de deixar a nossa casa inteligente. E da mesma maneira, ter condições de economizar energia na nossa casa. Gerir a nossa casa através de um tablet, gerir a nossa casa através de um computador, ter relatórios. Não é esse o mercado que nós vamos trabalhar. Esses produtos que nós vamos ver hoje, eles podem atender esse tipo de mercado também. Mas eles não foram desenvolvidos para atender esse tipo de demanda. Eles foram desenvolvidos para atender edifícios comerciais, condomínios comerciais, shopping centers, indústrias. Então, tudo que nós vamos falar hoje de automação até poderia ser aplicada na automação residencial, mas ele é um produto que traria dificuldades maiores ao gestor da casa, porque ele é feito
para ser gerido por pessoas qualificadas. Aquela pessoa que vai estar tomando decisões, ela tem que ter um pouco de conhecimento técnico. Não é um simples morador de uma residência, um proprietário de uma residência que através de um tablet decide que hora liga e desliga. Precisa ter um técnico dentro do empreendimento que também, junto com o sistema de automação, tome alguma decisão. Então, eu gosto de deixar claro que esse tipo de produto que nós vamos comentar hoje, ele pode ser aplicado a esse tipo de aplicação, mas não é um mercado foco que nós trabalhamos. Tá? Então, a gente pode dizer que hoje, quando a gente for falar em edifícios sustentáveis, a gente vai acabar escutando falar em edifícios que gastam pouca energia. A primeira coisa que também todo mundo imagina é que a gente vai começar a fazer edifícios que vão ter essas características para poder gastar pouca energia. Telhados ecológicos, varandas ecológicas, ou nós vamos instalar painéis solares no empreendimento. Não é bem isso que nós vamos falar hoje. O fato principal que nós vamos conversar hoje é como diminuir o desperdício. E para diminuir o desperdício, o que a gente precisa é ter uma gestão de tudo que eu vou querer comandar dentro do meu empreendimento. Como isso é feito? Uma das maneiras é a gente instalar vários medidores de energia dentro do empreendimento. Nós estamos acostumados, muitas vezes, a ver medidores de energia só na entrada do edifício. Há uma tendência hoje de se colocar medidores de energia dividido em andares, dividindo o empreendimento em setores. Porque aí eu vou poder ter condições de tirar uma conta de energia de uma área do empreendimento. Eu vou ter condições de saber qual o gasto energético que eu tenho num setor do empreendimento. Em outras palavras, a gente vai acabar fazendo com que os prédios fiquem inteligentes e começando uma batalha, até muitas vezes, de economia de energia em diversos setores do edifício. Uma empresa que fique sabendo que o setor A gastou muito mais energia por metro quadrado do que o setor B, se a gente ativa esse tipo de competição dentro da empresa, a tendência é que aquele setor que gasta mais energia comece a economizar. Hoje é o que a gente procura fazer dentro dos prédios que nós chamamos inteligentes. Que sistemas nós vamos ter que gerenciar para poder ter toda essa inteligência? Nós vamos gerir, como eu já falei antes, as utilidades do edifício. Nós vamos gerir o ar-condicionado, nós vamos gerir o controle de iluminação. Muitas vezes vai fazer parte do portfólio também nós estarmos gerindo o sistema de incêndio, é uma parte da segurança do empreendimento. Nós vamos estar gerindo o controle de acesso. Imagina que legal no empreendimento você saber que ninguém mais está ocupando um andar e você desligar toda a iluminação do andar. Se eu tenho um controle de acesso associado ao controle de iluminação, associado ao controle de ar-condicionado, que é o que a gente chama aqui de HVAC, a gente tem condições de fazer uma inteligência nos equipamentos a ponto que ele desligue. Sabendo que não tem mais ninguém no controle de acesso, ele interfira no ar-condicionado ou no sistema de iluminação. Por sua vez, o prédio vai se tornar mais inteligente. Econômico também. Esses tipos de sistemas,
eles vão poder ser implantados em diversos mercados. Mas eu acabei fazendo uma página aqui do PowerPoint para a gente entender muito bem que mercados vão ser atendidos. A indústria é um tipo de empreendimento que pode ser atendido pelos equipamentos de automação e ele tem o maior interesse em economizar energia. O setor público também é um mercado de grande interesse nosso, porque o setor público ele tem o maior interesse em economizar energia. Residencial. No mercado residencial, o que nos interessa são apenas condomínios residenciais. São esses imensos prédios que precisam de uma gestão na área comum do prédio. Esse produto que nós vamos ver hoje não é um produto que seria adequado para instalar dentro de um apartamento, de um condomínio ou de um escritório. Ele é adequado para gerir o No mercado de serviços, nos interessa atender com esses produtos hotéis, hospitais, shopping centers e também edifícios empresariais, condomínios empresariais. Esses são os dois mercados que hoje a Delta mais atende no Brasil e no mundo. Shopping centers, edifícios empresariais. Nós temos várias soluções instaladas em shopping centers e prédios comerciais pelo mundo, inclusive no Brasil. Tá? Temos também hotéis e hospitais, mas o grande mercado que nós temos hoje é esses dois tipos de empreendimentos. Com que produtos que nós vamos atender? Quando a gente for falar de automação predial, a gente vai acabar escutando uma palavra que é muito comum nesse mercado, que são produtos BACnet. Produtos BACnet são produtos que seguem uma norma de comunicação entre os produtos padronizadas e uma norma que permite que vários fabricantes troquem informações entre si. Essa é uma dificuldade que existia no passado quando se falava de automação predial, porque quando a gente falava de automação predial, cada empresa vinha com um produto, uma solução, e depois ficava inviável uma gestão unificada de todos os sistemas instalados dentro do empreendimento. A partir do momento em que o mundo decidiu adotar um termo, uma palavra, falando de outra maneira, um protocolo de comunicação entre os produtos padronizados, a gente ficou com a possibilidade de fazer com que diversos sistemas troquem informação entre si. Ficou fácil a gente fazer com que eu saiba quantas pessoas estão dentro do edifício, porque o controle de acesso fala em BACnet. Eu saiba que circuitos elétricos estão ligados, porque o sistema de iluminação fala em BACnet. Que o ar-condicionado do empreendimento, se ele falar BACnet, eu vou ter condições de ligar e desligá-lo também. Então, quer dizer, vocês vão acabar, que estão entrando agora nesse mercado, vocês vão acabar escutando muito falar como é que eu faço a integração entre os diversos sistemas para que eu possa ter essa gestão unificada. E a palavra de ordem que existe hoje é utilizar produtos que falem em BACnet. E uma coisa que eu queria dizer para vocês é que os produtos da Delta são todos BACnet. BACnet é um termo que quer dizer Building Automation Control Network.
Então, o NET vem de Network e Building Automation Control, quer dizer, controle de automação predial. O BACnet é um protocolo padrão de mercado e é um protocolo aberto de domínio público. Quer dizer, qualquer empresa pode comprar um livro que explique como é que se desenvolve um produto que vai ser padronizado para utilizar dentro de um edifício automatizado e não vai pagar royalties por estar utilizando esse protocolo, porque ele é de domínio público. Dessa maneira, nós vamos ter condições de fazer integração entre vários fabricantes dentro de um edifício. Falando especificamente de Delta Controls. O que a Delta Controls pode oferecer para essa gestão predial? Ela pode oferecer uma gama de softwares que vão ser instalados em computadores. E esses computadores vão gerenciar os sistemas que eu vou ter instalado no campo, como, por exemplo, utilidades. Eu posso estar controlando água, luz, iluminação. Tudo isso são utilidades dentro do edifício. Eu posso estar controlando controle de acesso. Eu posso estar também integrando ao sistema vários produtos wireless, que é uma tendência hoje. Eu posso estar integrando ao sistema, produtos industriais. E aí é uma coisa interessante vocês entenderem que a gente acaba atendendo tudo dentro do edifício. Esses softwares que estão instalados aqui são softwares que vão permitir eu gerir todos os sistemas que eu instalei dentro do empreendimento. O nome dos softwares são esses, OrcaView, OrcaWeb e IntelliWeb. Num outro seminário, a gente vai explicar com mais detalhes as diferenças entre os diversos tipos de software. Uma coisa interessante de se explicar, muitas pessoas talvez venham do mercado de automação industrial ou já tiveram contato com esse tipo de automação e sempre escutam falar sobre softwares SCADA, né? Softwares SCADA são softwares que vão permitir na automação industrial eu criar um banco de dados que me permite gerar dentro do próprio computador rotinas inteligentes para controlar o empreendimento. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que esses softwares que nós estamos falando aqui são softwares SCADA, para quem conhece esse termo, tá bom? Mas nós temos uma característica também interessante, que é um pouco diferente do que acontece no mercado industrial, que é o seguinte: todos os nossos equipamentos são inteligentes e têm condições de funcionar autônomo. Eles não precisam de software de gestão. Então, eu poderia instalar um equipamento igual a esse dentro de um empreendimento para controlar a temperatura do ar-condicionado. É óbvio que eu posso ligar ele em rede também e eu posso ter um software SCADA e dentro do software eu criar a rotina de controle que eu queria para esse produto. Mas o normal no nosso mercado é a gente utilizar controladores com inteligência própria. Isso aconteceu no mercado de automação predial por uma simples característica. É comum a gente começar a automação no empreendimento pelas beiradas. A gente começa só pondo um sensor inteligente para controlar o ar-condicionado. Às vezes coloca um sensor de iluminação com um interruptor inteligente para controlar a iluminação. E nada disso fica em rede. Está tudo solto, trabalhando de uma maneira que nós chamamos standalone. E num certo momento, a gente, quando o empreendimento já tem uma demanda grande, a gente vai começar a ligar tudo em rede e aí sim instalar a supervisão, o software de supervisão. Então, os nossos produtos
sempre tem características de funcionar autônomos. Em outras palavras, não há necessidade nesse tipo de produto Delta Controls de você estar instalando software de supervisão. Você pode estar instalando só um único equipamento no campo, se for o tipo de solução necessária naquele empreendimento. Eu dou como exemplo uma sala de reunião em que o cliente quer controlar só as persianas, quer controlar só o ar-condicionado daquela sala. Você poderia estar instalando, de repente, um sensor inteligente desse, e de repente uma unidade dessa daqui, para que um converse com o outro, e a rotina que você programar aqui ou aqui vai ser executada transformando aquela sala num microsistema de automação inteligente, sem a necessidade dele ter um software local. Daria para fazer dessa maneira. Quando a gente vai falar de produtos Delta, a gente vai acabar falando de duas linhas específicas. Uma linha chama-se Orca. É uma linha que ela já está no mercado há mais de 10 anos. Tá? Tem um design como esse que vocês estão vendo aí nessa parte do PowerPoint. E nós temos um novo sistema que se chama IntelliSystem, em que o design do produto mudou. Os dois tipos de produto convivem até hoje. É só uma questão de entender naquele empreendimento qual é a necessidade de produtos. Se eu preciso de telas touchscreen, eu vou acabar usando produtos da linha IntelliSystem. Se eu não preciso de telas touchscreen, de repente eu vou estar usando a linha de produtos Orca System. Agora, uma coisa que precisa também ser esclarecida, que apesar de ser duas linhas distintas, o que muda, na verdade, é só o preço e o design do produto. Porque, na verdade, uma linha conversa completamente com a outra. Não há diferença nenhuma no software que é utilizado, no modo de programação. É só uma questão de design mesmo. E as duas continuam convivendo até hoje no mercado. E é óbvio que a Delta até acabou lançando a nova linha IntelliSystem, porque ela precisava também estar adequada às novas exigências de design ou de tipo de utilização dentro do empreendimento. Por exemplo, telas touchscreen. Tá? Eu estou abrindo inteiramente essa tela. Nessa tela dá para vocês terem uma ideia de tudo que pode ser atendido pelos produtos Delta Control. A gente tem softwares de gerenciamento que são instalados na nuvem. Quer dizer, dentro do empreendimento, o cliente nem compra licença de software. Ele compra uma licença de uso do software de gestão na nuvem. Nós também comercializamos licenças de software para serem adquiridas pelo cliente. Então ele vai instalar e vai ter direito ao uso da licença dele. Não vai pagar nada a mais pelo uso da licença na nuvem. E esses tipos de licenças, ou esses tipos de licenças que são instalados no cloud, permite que o cliente gerencie o empreendimento de diversas maneiras, através de browsers de internet, através de celulares, tablets, através de dashboards instalados dentro do empreendimento, ou através de estações dedicadas de trabalho. Então, ele pode instalar estações dedicadas de trabalho numa sala de operação, em vez de ter esse tipo de operação. Nada impede que se conviva com todas ao mesmo tempo. O que se tem que tomar cuidado é que, se quiser montar um tipo de solução que vão ter todas ao mesmo tempo, qual é o tipo de licença que está sendo vendida de software? Eu tenho um tipo de licença que é para ser instalado em um único computador. Eu tenho um tipo de licença que é para ser instalado em um servidor e permitir que tenha vários acessos simultâneos. Nesse tipo de licença instalado em um único computador, eu tenho acesso só quando eu estou sentado nessa estação.
E aí a gente vai ter os equipamentos de controle que vão poder atender qualquer demanda de automação que o empreendimento necessitar. Essa linha de produtos é muito grande. Para vocês terem uma ideia, são mais de 200 itens de automação de exclusiva fabricação da Delta Controls. Então, até quem tiver uma demanda depois de um tipo de instalação, primeiro vai ter que participar de um treinamento comercial para entender os códigos, os nomes dos produtos e para que eles servem. Depois desse treinamento comercial, é que fica mais simples vocês fazerem um orçamento deste tipo de solução. Tá bom? Os treinamentos não vão se restringir a apenas treinamentos comerciais. A empresa que quiser depois trabalhar com esses produtos também vai ter que ter uma equipe qualificada tecnicamente. Então, ela também vai ter que ter um certificado de instalador, de integrador qualificado. Bem, dentro do empreendimento, nós podemos estar gerenciando tudo o que for necessário no empreendimento. Nós já falamos isso. Podemos estar gerenciando o controle de acesso, elevadores, iluminação, parte de segurança, parte de incêndio, gestão energética, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, estar controlando 24 horas o empreendimento, se preocupando até com os equipamentos de comunicação internas ao empreendimento. Para que a gente possa fazer isso, vão existir vários produtos. Eu vou, de uma maneira um pouco rápida, passar aqui por todos eles, mas para vocês terem noções que são muitos os produtos que podem ser instalados. Eu espero que eu não esteja sendo muito rápido na transição de telas, senão vocês podem perder algumas das telas. Esse é um produto interessante. Ele é um display que a gente coloca na sala e ele controla o ar-condicionado. E esses ícones são programados para acender ou não, e ele muda até de cor, perfeito? É bem interessante. Ele pode ter 8 botões até, sensor de dióxido de carbono, sensor de umidade, sensor de temperatura. Então, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma interface que pode ser instalada também para controle de acesso, para controle de ar-condicionado. Então, por exemplo, aqui, ele poderia estar dentro de uma sala de TI, esse display, mostrando temperatura, umidade, como está o ar-condicionado, os alarmes, e até gerindo o controle de acesso, perfeito? Da eclusa, poderia ser uma porta simples com controle de acesso ou 2 portas que uma só abre quando a outra já está fechada, que nós chamamos de eclusa aqui. O controle de acesso, ele não se restringe a fazer o controle de uma única porta. Tá? Esse controle de acesso que nós trabalhamos, ele pode chegar a gerir mais de 1000 portas ao mesmo tempo em um único empreendimento. Nós temos aeroportos, temos edifícios comerciais, tudo sendo gerido pelo nosso sistema de controle de acesso. E o nosso sistema de controle de acesso, ele fala BACnet, que é aquele termo que a gente explicou no começo, que é o tipo de protocolo de comunicação. A Delta tem uma linha de produtos que são alimentados pelos suítes. Então, os empreendimentos que querem se chamar de modernos hoje em dia, eles instalam controladores de automação no qual a gente não precisa nem ter transformador, nem ter ponto de energia no local que o equipamento vai funcionar. Eu só ligo ele num switch. Então, a Delta também tem uma linha de equipamentos que é Power over Ethernet. A Delta tem também um sistema de coleta de informação
que dentro do empreendimento. Então, isso aqui é um produto que a gente está no empreendimento que às vezes foi feita automação por outro fabricante. E esse produto que vocês estão vendo aqui permite que a gente possa coletar informações dos outros fabricantes e o nosso software fazer a gestão predial. A Delta também fabrica vários equipamentos de integração com outros protocolos de comunicação. Então, por exemplo, em edifícios na Europa, existe um protocolo para comando de sensores, de portas, que é Enoxa. Então, um recado que eu gostaria de dar para vocês é que a Delta também fabrica gateways para que os produtos que ela fabrica funcionem conectados a protocolos de outros fabricantes. Aí é uma questão de saber, dentro daquele empreendimento, que tipo de produto ela tem, para a gente saber qual é o gateway da Delta mais adequado. Alguns edifícios no Brasil, por uma questão de exigência do Corpo de Bombeiros, tem que ter aquelas janelas que abrem sozinhas em caso de incêndio. A Delta também tem um gateway para poder comandar esses tipos de janelas. Ou esses gateways também podem ser utilizados para comandar persianas. Na Europa, esse protocolo de comunicação de um fabricante chamado Somfy, ele é razoavelmente forte. Então, a Delta acabou desenvolvendo um gateway para poder comandar esses tipos de persianas ou esses tipos de janela. Esta é a nossa principal ferramenta de gestão. Se vocês lembrarem lá atrás, eu comentei que nós temos vários softwares. A gente tem um software que a gente comentou chamado OrcaView, um OrcaWeb e o software IntelliWeb. O software IntelliWeb é o software da Delta que serve para fazer gestão predial. É esse software que eu vou utilizar para coletar informações de ar-condicionado, controle de acesso, iluminação, e vou fazer uma gestão unificada, ou até de outros sistemas que sejam backnets. Uma gestão unificada dentro do empreendimento. Para isso, a gente tem uma ferramenta que vai arquivar os dados de consumo energético do empreendimento por vários anos. Essa ferramenta se chama Kaizen. É ela que vai fazer a análise energética. E aí vocês vão ver uma característica interessante, que é o seguinte. Num edifício que eu tenho o controle de acesso integrado ou gerido, armazenado pelo Kaizen, eu posso fazer relatórios de uma maneira interessante, que eu até brinco falando, misturando banana com laranja. Que seria o seguinte, em função do número de pessoas que eu tenho nesse momento dentro do empreendimento, eu estou gastando mais ou menos energia. Porque, veja bem, a gente pode ter um perfil de consumo energético dentro de um prédio, porque alguém programou o prédio para todo dia, tal hora, está ligando o ar-condicionado, está ligando o sistema de elevadores, está ligando o sistema de distribuição de água. Quer dizer, tudo funciona automaticamente. Mas, se não tem uma informação de quantas pessoas estão dentro do empreendimento, pode ser que aquilo tudo esteja sendo ligado sem que haja pessoas para gastar aquela energia. Em outras palavras, a performance naquele dia é péssima, porque não tem, teoricamente, ninguém dentro do empreendimento, mas ele se ligou automaticamente. Se a gente tiver uma ferramenta tipo Kaizen instalada, eu posso pegar qualquer variável que eu tenho dentro do empreendimento, ar-condicionado, controle de acesso, iluminação ou outros, e comparar com variáveis energéticas. Se eu gasto mais água, quando eu tenho mais pessoas, que dia da semana eu gasto mais água, comparada pelo número de pessoas.
E aí é capaz de você pegar erros estratégicos do tipo: ninguém programou no sistema de automação os feriados do ano. Então, quando um feriado cair num dia de semana, o empreendedor, o gestor do empreendimento vai descobrir que ele está gastando energia de bobeira. E ele poderia chamar a equipe para reprogramar o equipamento para que no dia de feriado não ocorra mais isso. Em resumo, esse software IntelliWeb é uma solução de automação predial que vai facilitar com que a gente economize energia dentro do empreendimento. Para que isso seja possível, nós vamos ter que instalar vários produtos de automação dentro do empreendimento. Tá? Não apenas o software de automação IntelliWeb. O software IntelliWeb vai permitir que eu tenha relatórios e indicadores de consumo energético. Agora, é óbvio que eu tive que instalar antes toda uma infraestrutura de produtos para que me permita ter esse tipo de informação. Uma básica é, além do IntelliWeb, o Kaizen, perfeito? E uma outra que é muito importante é ter as automações interligadas de uma maneira que eu possa ter essa gestão dentro do prédio ou até remotamente. Tudo vai depender do tipo de contrato que esse cliente fechou com o nosso integrador. Tá? Nós estamos montando com a Axion aqui no Brasil uma estrutura de distribuidores que vai permitir vender serviços. Que tipo de serviço? Você tem como integrador toda a responsabilidade de instalar o produto e a Axion, através de outros parceiros, vai permitir ter CCOs externos, que seriam centros de controle e operação remotos, gerindo o prédio para aquele tipo de empreendedor que não sabe como gerir o empreendimento. E também a gente vai ter um tipo de serviço que é qualificando o integrador para que ele sozinho faça todo esse pacote de solução, podendo ele mesmo montar um CCO próprio ou ele implantar um centro de controle e operação dentro do empreendimento. Tá? Uma coisa que é importante vocês saberem é que há uma tendência mundial de todos os edifícios conversarem entre si. Então, já existe aqui no Brasil até um empreendimento que a Delta está participando, eu vou falar um pouquinho mais para frente dele, chamado Parque da Cidade, em que fica evidente essa necessidade das diversas integrações. Essas integrações são o seguinte: um edifício, quando ele está ocupado, ele demanda água. A cidade precisa saber disso. Então, nós estamos começando a entrar num tipo de automação que são cidades inteligentes. Todos os edifícios, num futuro não muito distante, vão ter automação e todos os edifícios vão mandar informação para quem distribui energia na cidade, quem distribui água, mandando informação para ônibus, para meios de transportes, por exemplo. Quer dizer, tudo vai ter integrado. Se eu tiver um edifício que vai ter um evento que vai dobrar a população dentro daquele empreendimento, daquele edifício, a cidade vai ficar sabendo com antecedência e já vai providenciar maior quantidade de água disponível, por exemplo. Eu estou dando exemplos bem simples, mas a coisa é mais complexa do que isso. Mas hoje, a gente ainda aqui no Brasil está no momento de instalar automação dentro dos edifícios. Aí nós vamos chegar no momento de instalar gestão dentro dos empreendimentos e edifícios. E depois nós vamos passar para um tipo de automação que é transformando todo mundo em comunidades,
a cidade se tornando inteligente. E é inevitável este caminho. Esse caminho, fora do Brasil, cada vez ele é mais forte. E eu gostaria de dar esse recado para as pessoas que vão se interessar em ser os novos integradores da Axion. A gente tem bastante mercado no Brasil para ser atendido. A demanda é grande, porque nós estamos defasados tecnologicamente. A gente só escuta falar que os edifícios estão ficando inteligentes, mas cada um na sua cidade ou no local que hoje está assistindo esse webinar, sabe que nem muitas vezes isso é verdade. As coisas ainda são básicas, perfeito? Tá? Os edifícios hoje, eles ainda são manuais. Os edifícios hoje dependem de pessoas estar ligando, desligando, iluminação. Nós temos que, de alguma maneira, trazer isso para uma gestão inteligente, para uma gestão que realmente traga um benefício, que é a economia de utilidades, economia de energia, economia de água. Isso é possível quando a gente implantar a automação dentro do empreendimento. Tá? Uma outra coisa, um recado que eu gostaria de deixar para todo mundo, é que cada vez mais tipos de comunicações distintas nós vamos ter. Nós vamos necessitar entender Facebook, nós vamos ter que entender Twitter. Então, quer dizer, os softwares têm que estar preparados para trabalhar com essas novas mídias sociais. E a Delta já está com o IntelliWeb preparado para isso. Perfeito? Que é um novo tipo de maneira de trabalhar dentro do empreendimento. E aí, vai ser até motivo de uma outra palestra para a gente poder falar, porque o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria falar de alguns parceiros que nós trouxemos para dentro da Axion. Por exemplo, medidores de energia da Carlos Gavazzi. São equipamentos que vão medir energia dentro de quadros elétricos. É muito parecido com aquele medidor de energia que nós temos na entrada da nossa casa. Mas são medidores de energia que eles falam em rede. E eles falam backnet através dessa ferramenta. Então eu consigo setorizar a medição de energia dentro do meu empreendimento e tirar relatórios mais precisos de que andar gasta mais energia ou de que setor gasta mais energia. Com a Belimo, nós estamos trazendo válvulas inteligentes. São válvulas que já falam backnet e elas dizem quanto de água está sendo gasto ou quanto de energia é gasta quando a água é numa temperatura diferente da ambiente. Porque muitas vezes dentro dos empreendimentos a gente utiliza água quente ou água fria para transformar em energia, em ar-condicionado ou às vezes em calor, depende, refrigeração ou calor. Então essas válvulas da Belimo são válvulas inteligentes que também já falam backnet. Perfeito? Bem, antes de abrir aqui para perguntas, eu só queria, eu vou sair um pouquinho aqui do modo PowerPoint, que eu queria só mostrar para vocês um empreendimento, para a gente poder encerrar e entrar nas perguntas, que é um empreendimento chamado Parque da Cidade, aqui em São Paulo. São 11 edifícios, eles estão sendo automatizados pelos produtos Delta. Dentro desse complexo, nós temos hotel, shopping center, uma praça de serviço, temos residenciais, temos edifícios comerciais e corporativos. Perfeito? E eu vou dar um número para você. A gente está fazendo o Gleba, já foi fechada a Gleba B, que são esses 2 edifícios. Dentro desses 2 edifícios foram instalados 2.400 medidores de energia elétrica. Então a gente está acostumado hoje a ver empreendimentos que tem um medidor de energia na entrada. Nesses edifícios mais modernos, a quantidade de medidor de energia que eu tenho dentro do empreendimento é um número que impressiona qualquer um. Esse empreendimento como um todo, quando ele estiver completo, ele vai ter mais de 9.000 medidores de energia. Então, estou querendo falar isso para vocês entenderem que o software do IntelliWeb com a automação é um mercado. Mas existe também um outro mercado, que são os medidores de energia. Eu tenho um filme, que eu não vou passar agora aqui, eu vou abrir ele,
só para vocês terem uma ideia, mas depois o Eric pode passar esse link para todo mundo e vocês vão poder assistir esse filme na internet, no YouTube, onde fala desse empreendimento. E eu queria que vocês assistissem para vocês entenderem como é que vão ser os novos empreendimentos que vão existir no mercado. São complexos empresariais que muitas vezes necessitam de muita automação e muita medição. A medição que eu falo é medição de energia, de água, de gás dentro do empreendimento. Esse empreendimento ele fica aqui atrás do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, para quem conhece São Paulo, né? E um terreno imenso que está sendo construído e deve ficar pronto até o final do ano que vem. E vai ser, aqui no Brasil, a primeira cidade inteligente de verdade, né? Ela está querendo concorrer a alguns prêmios internacionais. Mas para vocês terem uma ideia, é um imenso empreendimento. Deixa eu parar aqui. Desculpa, não consegui parar no ponto correto. Mas vamos fazer assim. É melhor depois todos vocês assistirem o vídeo, tá bom? O Eric manda o link para todo mundo. Bem, Eric, eu não sei como é que você quer fazer, mas eu estou aberto a perguntas agora. Eu agradeço a disponibilidade das pessoas que assistiram essa apresentação. Essa é só uma primeira de uma sequência de várias apresentações, onde nós vamos tentar explicar para vocês o que é esse mercado e quais são as oportunidades que nós estamos abrindo para os integradores. Tá bom? Muito obrigado. Ivan, pessoal, novamente a todos, muita gente ouviu perguntando aqui se nós enviaríamos essa apresentação. A resposta é sim. Para quem responder a nossa pesquisa de satisfação que vai ser feita logo após essa apresentação, nós vamos encaminhar tanto o material, o vídeo da apresentação, quanto a apresentação em si, em formato PDF. Tá? Para quem entrou depois, eu queria que vocês, no topo superior esquerdo, cliquem lá em Go to Meeting e editem o nome e o e-mail. Verifiquem se o nome e o e-mail de vocês estão corretos, que é a partir daí que eu vou enviar essa pesquisa de satisfação. Tá? Se por acaso tiver um nome incorreto ali ou o e-mail, eu vou acabar não conseguindo atingir a pessoa ou enviar esse e-mail. Ivan, eu imagino que abre o seu chat, verifica se as pessoas por acaso fizeram, devem ter feito as perguntas diretamente para você. Daniel, direciona por favor essa pergunta para o Ivan que você fez aqui, Daniel da Progetec, não para everyone, coloque ali, selecione o Ivan exatamente. Eu estou vendo aqui, Eric, tem umas perguntas às 10h32, qual a relação entre BACnet e escada? É isso, né, Eric, que eu tenho que olhar aqui e responder? Exato. Diz o nome da pessoa e a pergunta. Tá ok. Otávio, BACnet é o protocolo de comunicação. Você, sendo talvez do mercado de automação, você deve escutar falar muito em Modbus, OPC e vários outros protocolos de comunicação. A indústria desenvolveu um tipo de protocolo de comunicação padrão para ela. Tem vários e vários produtos no mercado que trabalham com um protocolo chamado Modbus. No mercado de automação predial, o protocolo padrão internacional chama-se BACnet. Então, BACnet é um protocolo e SCADA é um tipo de software de supervisão. Existem softwares de supervisão que são só telas, a gente chama de IHMs. É telas que a pessoa clica, liga e desliga alguma coisa. Quando o software é um software SCADA, é porque ele é muito mais do que ser apenas uma tela burra. Por detrás da tela pode ter rotinas trabalhando, tomando conta do edifício. Quer dizer, aquele computador que eu instalei no software SCADA, ele é inteligente a ponto de comandar o prédio sozinho.
Eu não preciso instalar equipamentos inteligentes no campo, eu só uso a inteligência do computador. Acaba sendo um tipo de automação centralizada. Se eu desligo esse computador, pode ser que eu perca toda a automação, o funcionamento de toda a automação. O software da Delta é um software SCADA, mas os nossos produtos são inteligentes. Então, a gente tem no mercado de automação predial uma estrutura diferente. É uma estrutura de inteligência distribuída. Talvez eu possa, um outro dia, abrir uma palestra para explicar por que tem esses dois tipos de diferenças. Eu vou resumir para todo mundo que ainda está escutando, de uma certa maneira, o que pode ser feito ou não com os produtos de automação predial e com os produtos de automação industrial Modbus. Então, por exemplo, eu decido automatizar uma máquina de engarrafar cerveja. Qual é a ideia? É que eu produza 1000 garrafas de cerveja por segundo naquela máquina. Então, eu tenho que fazer rotinas muito pequenas e ter um tipo de protocolo de comunicação específico para esse tipo de inteligência que eu tenho no campo, que tem que ser hiper veloz. Porque eu vou engarrafar 1000 garrafas de cerveja por segundo. Eu tenho que verificar o nível, pôr o produto, verificar o nível, se a garrafa estava limpa, pôr a tampa, em milésimos de segundo. Então, o software ideal para isso, às vezes, é um software SCADA, porque o computador vai ter capacidade de rodar isso a uma velocidade absurda. Na automação predial, eu não preciso dessa velocidade. Porque se eu desligo o ar-condicionado de uma sala agora ou daqui a meio segundo, não faz diferença nenhuma. Agora, se eu usar um software de automação predial para tomar conta de uma máquina de engarrafar cerveja, o que vai acontecer? Eu vou, no máximo, encher 2 garrafas de cerveja por segundo. Por exemplo, eu estou chutando números bem extremos. Quer dizer, o mercado de automação industrial quer velocidade. O mercado de automação predial quer eficiência e não se preocupa demais com a velocidade. É óbvio que eu não posso demorar demais, mas a preocupação é outra. Por isso que os produtos da automação predial têm a inteligência mais distribuídas, mas ao mesmo tempo, como tem muita rotina para rodar dentro do controlador, ele executa tudo eu diria assim, no domínio dos décimos de segundo, enquanto que os produtos de automação industrial rodam as rotinas no domínio dos milissegundos. Acho que assim eu consegui dar uma esclarecida para vocês o que é diferente de um para o outro. Vamos ver outra pergunta. Tem algum suporte? Roberval fez a pergunta. Que trabalham com SCADA. Eu não entendi a pergunta, Roberval, desculpa, viu? VARES, eu não entendi o que seria isso. Agora, existem, eu espero que seja isso que você também está perguntando, existem produtos de HVAC que já são próprios para trabalhar com os softwares SCADA, e eu não diria que os softwares SCADA vão acabar, não é isso. O mercado industrial precisa muito desses softwares. É só o predial que talvez no futuro não precise ter um tipo de licença de uso com tanta inteligência instalado em um computador, porque toda a inteligência está distribuída. Roberval, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Se eu não respondi exatamente, me faz outra pergunta aí. Otávio. O Otávio perguntou uma hora se estão em camadas diferentes ou não são a mesma aplicação. Imagino eu que ele esteja falando sobre softwares, né? São camadas diferentes, tá? Mas são a mesma aplicação. Os softwares que a Delta tem, existe um modelo que é SCADA, existe um modelo que não é SCADA, e são usados na mesma aplicação. O que muda é que às vezes você vai pôr o SCADA porque você quis pôr uma rotina no computador. Mas hoje em dia os controladores de campo estão ficando tão inteligentes que a gente considera que está tudo na mesma camada. Só onde está instalado o produto que é diferente. Eu vou ter uma camada campo e uma camada softwares instalados em salas de operações.
mas as funções dos dois são muito parecidas hoje em dia. A gente tem até IHMs, né, que vão estar no campo, que são aqueles touchscreen. Aquilo, poderíamos dizer, é um computador. Rodrigo Esteves perguntou, pode-se analisar a qualidade da energia elétrica? Sem dúvida. Uma vez que você pôs esses medidores de energia da Carlos Gavazzi, a Carlos Gavazzi tem medidores de energia que leem apenas o consumo elétrico, que a gente chama de demanda, e ela também tem medidores de energia que analisam a qualidade da energia. Ela analisa harmônicos, analisa vários itens relacionados à qualidade da energia e, por sua vez, pode gerar relatórios gerenciais associados a essa qualidade de energia. Então, Rodrigo Esteves, a gente analisa também a qualidade da energia, se for o caso no empreendimento. Jorge pergunta para enviar a apresentação, já foi dito que a gente vai enviar, né? O Rodrigo agradece aqui. O Silvio pergunta sobre a linha de válvulas, né? Nós vamos fazer uma apresentação específica para falar de medidores de energia, vamos fazer uma apresentação específica para falar dessas válvulas Belimo, para vocês entenderem. Daniel, da Progetec, somos integrador de tecnologia, temos interesses em toda a infraestrutura, Excelente, Daniel, vamos trabalhar em parceria com isso. Antônio pergunta, Ivan, a Delta somente vende através do integrador? A gente só vende através de integradores. Na verdade, a Axion só vende através de integradores qualificados, tá? O que a gente, como Delta, faz é, às vezes, trabalhar o cliente final, gerando a demanda para que os nossos integradores tenham oportunidade de trabalho. Então, o que a Delta faz é gerar demandas, trabalhando direto o cliente final para gerar demandas, mas não com a venda direta ou instalação direta do produto. Tá bom, Antônio? Rodrigo Esteves também pergunta, o software trabalha com linguagem Ladder? Não. É uma linguagem diferente. Para quem conhece um pouco de linguagem, parece com linguagem C, de programação de computador. É uma linguagem chamada C. Mas é uma linguagem também por objetos. Então, às vezes, para você controlar uma máquina de ar-condicionado, já tem um objeto prontinho, que é um retângulo que você põe na tela, e ele já tem onde ligar o sensor, a válvula, tudo, e vai funcionar sem que você tenha que entender o que você fez de programação ali dentro. Agradece, Roberval também agradece. Bom dia, Ivan. A diferença entre Orca Web, IntelliWeb e Orca. Eu posso apenas uma exceção do empreendimento? Bem, já que o Eric está perguntando, né, o Eric Silva, explicando, OrcaView é uma licença que eu instalo em uma única máquina, tá, Eric? Então, ele estando instalado em uma máquina, só vai funcionar ali. Você tem que estar sentado na frente daquela máquina. Quando você instala a versão OrcaView Web, que a gente chama de Orca Web, aí você vai instalar em um servidor, e esse servidor vai disponibilizar várias pessoas acessarem ao mesmo tempo aquela licença. Então, você não precisa estar sentado na frente do servidor para poder comandar o empreendimento. Você pode ter 3, 4, 5, 10 pessoas ao mesmo tempo comandando o empreendimento. É óbvio que todas vão ter senhas e limite de acesso aos comandos, porque você, como gestor, desculpa, vai definir o que cada pessoa pode estar comandando. Então, você pode ter uma pessoa que comanda a parte elétrica, outra pessoa que comanda o ar-condicionado, uma outra pessoa que comanda o controle de acesso. Apesar de todas estarem vendo tudo, quando ela tenta comandar uma pessoa de controle de acesso, de segurança, vamos chamar assim, tentar comandar a iluminação, ela não vai conseguir, porque talvez ela não tenha senha que permita fazer aquilo. Então, dentro desses softwares, OrcaView, OrcaWeb ou IntelliWeb, você acaba dividindo as responsabilidades e até os alarmes, as informações. Agora nós temos o IntelliWeb. A gente chama ele de um software novo dentro da Delta.
Porque o IntelliWeb faz exatamente o mesmo que o OrcaView e o OrcaWeb já fazia, mas agora ele permite gestão de energia. São gráficos mais sofisticados e a possibilidade de você associar coisas diferentes, usando até um termo que eu utilizei. Você, num relatório, misturar banana com laranja, tipo assim, número de pessoas que estão no momento dentro do empreendimento com a eficiência energética que eu estou tendo, o gasto de energia, tá bom? Ivanzita precisa efetuar uma visita no Rio. Nós temos um escritório da Delta aí no Rio de Janeiro, tá bom, Marcos? Se você passar a demanda para nós, a gente providencia sem dúvida nenhuma uma visita aí no Rio de Janeiro para maiores explicações. Sim, Silvio pergunta que gostaria de saber sobre programação dos cursos específicos. A Axion vai periodicamente estar informando vocês aí, Silvio, sobre os treinamentos comerciais, os treinamentos técnicos e os webinars, tá bom? Antônio também pergunta se o controle de acesso da Delta é compatível com HID. Sim, as leitoras da HID são compatíveis com os nossos produtos. Mercury, me desculpa, mas eu não lembro desse fabricante ou produto, eu não saberia dizer. Se eu pudesse esclarecer para mim o que é Mercury, tá? Mas a HID, sem dúvida, a HID é um parceiro mundial da Delta também, então as leitoras deles são 100% compatíveis com os nossos sistemas. Tá bom? Eric, eu acho que não tem nenhuma pergunta no momento, não. Assim, o Silvio perguntou do link de... O link do YouTube não está disponível? Eu publiquei hoje cedo, porque na verdade eu ia liberar, fazer a apresentação do link do filme, Silvio, pelo próprio computador aqui. Mas depois, conversando com o Eric, a gente achou melhor subir ele na internet. Talvez eu não tenha deixado ele público, me desculpe, viu? Como eu mesmo testei, ele... ele conseguiu acessar. Mas, pessoal, eu vou pedir... O Eric vai ficar com esse vídeo também e qualquer coisa ele pode mandar o vídeo direto. Pode falar, Eric. Ivan, na verdade, você tem condições de copiar e colar o endereço do vídeo no chat? Já faço isso agora, só um minutinho. Agora, verifica se você consegue mandar isso para todos. Eu acho que não. Se pelo menos você receber, já ajuda, né? Que aí você consegue. Isso, exato. Manda para mim. Tá bom? Peraí, olha só, peraí. O Josiane Galdino, eu acho que ele já publicou aqui, ó. Já publicou aí, né? Perfeito. Eu acho que para todos, inclusive. Ótimo, obrigado. Pessoal, esse link é de um empreendimento que é Produtos Delta, tá bom? Existem vários outros fora do país. No Brasil existem alguns já que não tem toda essa abrangência que esse empreendimento tem, mas a gente considera que são edifícios já inteligentes. Tem vários outros, tá? É que esse é um vídeo que eu acho que fala bem como vão ser os futuros empreendimentos afora no Brasil. Vão ser pequenas cidades que tem que ter uma certa inteligência, tá bom? O Silvio falou que deu certo aqui. Legal. Alguém mais tem perguntas? Acho que é isso. Bem, Eric, eu estou à disposição aqui, tá bom, Eric? Você pode me chamar aí e vamos também programar os próximos webinars iguais a esse, tá bom? Obrigado, tá perfeito, né? Tá perfeito. Ivan, eu agradeço a sua atenção e também, acima de tudo, eu agradeço a atenção de todos. Logo mais eu estou encaminhando a pesquisa de satisfação, quem respondeu encaminho todo o material e muito obrigado aí ao comparecimento de todos e pelo tempo de vocês, gente. Um abraço e bom dia ou quase boa tarde aí, né? Tchau, tchau, gente. Obrigado.
Obrigado, Eric, eu estou saindo também. Eric, depois você me liga, só que eu queria perguntar uma coisa para você, tá bom? Claro. Até logo.